Pro arroz chinês, o que eles geralmente fazem é um mexidão bem gostoso. Eu gosto de começar com barriga de porco, só cortado em pedacinhos pequenos. Primeiro, para dourar. Algo bem característico da comida chinesa é ter uma mistura entre picante, adocicado, o gengibre, um óleozinho, geralmente de gergelim. Então a gente vai usar um pouquinho disso tudo aqui para trazer esses sabores. E também um pouco de molho shoyu. Ele entra nessa hora e começa a temperar a nossa barriga de porco. Gengibre eu já tenho aqui ele descascado. O certo aqui é usar o corte julienne. O que é julienne? Um corte compridinho e bem fino, assim. Essa faca chefe é muito boa para fazer esse corte por causa desse movimento gangorra. Vai entrar o alho fatiado e os pedacinhos de gengibre. Um pouquinho de pimenta dedo de moça picada. E para aquele contraste entre o adocicado e o salgado do shoyu, a gente acrescenta um pouquinho de açúcar, só um pouquinho, e um pouquinho mais de molho shoyu. Vamos usar também o caule da cebolinha, essa parte branca que ela entra no início porque ela é bem mais resistente ao calor e tem aquele sabor de cebola. Então a gente acrescenta nesse momento e a parte de cima verde a gente deixa um pouco mais para frente que ela é bem menos resistente ao calor. Olha que coisa linda! Já dá para ver que vai ser um arroz bem gostoso. Entra agora um ingrediente que é muito tradicional na culinária japonesa e chinesa, que é essa couve aqui, que se chama bok choy. A gente vai cortá-la de uma forma bem rústica, porque a gente quer um pouco de textura. Só assim, na lateral. E ela é que nem espinafre, ela murcha bastante, então pode colocar muito. O bacana do arroz chinês é quando ele tem aqueles ovos mexidos dentro dele. Então o que a gente faz? Puxa tudo para as laterais, um pouco mais de azeite e eu vou quebrar 4 ovos aqui dentro. Gosto sempre de usar o caipira porque a gema é muito mais intensa e o sabor é bem mais gostoso também. E ovos mexidos. Isso feito, mistura tudo. Entra agora arroz branco, ele precisa já estar cozido e bem soltinho. E só misturar. No final, sempre coloco um pouquinho de óleo de gergelim, não demais porque ele é bem forte, e o topo da cebolinha. E para dar um crocantezinho por cima, aqui eu tenho uma outra frigideira e sem óleo, sem azeite, sem nada, vou colocar um pouquinho de gergelim branco e um pouco de gergelim preto e dar uma torrada, só até ficar crocante. Arroz e magre pronto, só falta empratar. Uma porção generosa para um pouquinho da cebolinha, o gergelim torrado, que vai dar aquele crocante no final, e as nossas fatias de magre de canara. Alguns brotinhos, só para ficar bonito. A finalização. E é isso, gente. Aqui você tem o magre de pato feito da forma tradicional francesa, com arroz frito chinês. E como vocês podem ver, é simples, é só seguir o passo a passo e ter os utensílios corretos para cada preparo. Um bom arroz é tradição na cozinha de todo brasileiro. Hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz perfeito e a receita do arroz do seu Carlos. Quer saber quem é o seu Carlos? Então vem comigo. Para começar a fazer o nosso arroz perfeito, vou colocar um pouco de óleo na panela e adicionar a cebola e o alho picado. Você pode usar o tempero da sua preferência em casa. Eu já vou colocar uma pitada de sal. Agora vai 1 xícara de arroz. Agora é muito importante a gente dar uma boa refogada no arroz com o óleo, porque isso vai ajudar depois na hora do cozimento a ele não empapar. Aqui eu já deixei a minha água quente, que vai facilitar o meu cozimento para ser mais rápido. Mas você também pode usar a água em temperatura ambiente. A medida certa para poder fazer o arroz é sempre 1 de arroz para 2 de água. E eu também vou usar agora a tampa semi
tampada na panela. Isso vai permitir que a água evapore e que o grão tenha um cozimento perfeito. Nessa hora que o arroz está cozinhando, é muito importante que você resista e não mexa de jeito nenhum para que o grão continue inteiro e saia perfeito. Agora que o meu arroz já cozinhou, absorveu toda a água, eu vou desligar o fogo e vou tampar ele completamente. Ele vai ficar aqui na boca do fogão por 5 minutos para ele terminar de abafar e terminar o cozimento, para o grão ficar integralmente cozido e perfeitinho. E agora que o arroz está pronto, eu vou trazer para vocês o arroz do seu Carlos, que é o meu avô. Para um arroz tão especial, uma receita mais especial ainda do meu coração. Vamos começar com uma boa frigideira grande, aquecer ela. E o arroz do meu avô vai uma boa calabresa, um bacon, um pouquinho de charque que já está dessalgada e desfiada, alho, cebola, tomate, um cheiro verde no final para poder dar aquela levantada e uma pimenta biquinho, muito bom. Vamos começar adicionando só um fiozinho de azeite aqui na panela para poder ajudar o nosso bacon a liberar a gordura. Depois do bacon a gente pode entrar com a linguiça e também com a carne charque. Pode deixar dourar bem, até se pegar um pouquinho no fundo assim da panela, não tem problema, isso é uma coisa boa. Agora eu vou entrar com a cebola picadinha, um pouquinho de alho, colocar uma folhinha de louro e agora vem o toque da marvada. Vou colocar um pouquinho de cachaça, se você em casa não bebe, não precisa colocar. Com as nossas carnes refogadas, pegar aqui uma boa colher desse arroz. Um arroz bem soltinho. Vamos incorporar com as nossas carnes. Eu ainda tenho um tomatinho picado. Vou desligar o fogo, eu já posso colocar o meu cheiro verde. Também eu vou tirar a folha de louro, que ela já aromatizou a nossa receita. Viu como foi fácil? Vamos empratar? Para poder finalizar, vou colocar umas pimentas biquinhos que o meu avô adora e umas folhinhas de capuchinha. Viu? Não tem segredo nenhum para fazer o arroz perfeito. Basta seguir essas dicas e usar o arroz correto. Mais uma dica Masterchef especial para você. E hoje, cozinha básica. Todo mundo sabe fazer arroz. Mas e você? Sabe fazer aquele arroz soltinho? A primeira dica que eu dou é a respeito da lavagem do arroz. Dá uma olhadinha na caixinha, porque hoje muitos fabricantes já utilizam arroz lavado. Então daqui vai direto para a panela sem lavar. Mas se o arroz estiver muito sujo, lava, mas deixa ele escorrer e secar bem antes de começar o preparo. Bom, para temperar o arroz eu vou utilizar cebola e alho. Tem gente que utiliza só cebola, tem gente que utiliza só o alho. Eu vou usar ambos, mas é questão de gosto. Eu vou mostrar aqui um corte brunoise da cebola, para ele ficar bem pequenininho e delicado e não interferir, não ficar aqueles pedaços de cebola no seu arroz. Faz um corte longitudinal nela e aqui você vai fazer vários outros cortes longitudinais também. Deita a cebola, passa assim a faca ao meio 2 vezes, vira a cebola e corta, já vai sair os cubinhos brunoise do jeito que a gente precisa. Fogo baixo, azeite na panela, refogar aqui a cebola, só para soltar todo o sabor dela. Deixa eu ficar translúcida, coloca um pouquinho de alho. A cebola entra antes na panela, porque como ela libera água, ela acaba protegendo o alho para ele não queimar. É muito fácil o alho passar do ponto, né, e ficar amargo. Então coloca a cebola antes, vai te ajudar a não passar do ponto. Bom, cebola e alho refogados, eu vou colocar o equivalente a 1 xícara, tá, de arroz na panela e vou fritar esse arroz. Por quê? Isso ajuda a selar o grão para que ele fique justamente mais soltinho. Sal. O arroz, quando ele está fritando aqui na panela,
ele começa a pegar no fundo. E aí é o momento que você pode adicionar a água. Tem gente que prepara arroz com água fervendo, ou água quente, ou água em temperatura natural. Eu prefiro sempre utilizar água quente porque acelera o processo. Foi 1 xícara de arroz, eu vou colocar o equivalente a 2 xícaras de água. Se você utilizar água em temperatura ambiente, espera ela ferver e tampa a panela. Como ela já está fervendo, eu já vou fechar a panela agora e sempre depois que fechar a panela, abaixo o fogo. Já se passaram 10 minutos, vou checar com a ajuda de um cabo de uma colher se tem ainda água no arroz. Tem ainda, é só esperar agora secar essa água e tá pronto. Difícil falar num tempo exato para arroz. Pode variar de acordo com quanto você colocou de água, se o seu fogão é mais forte ou não. Então é sempre melhor ir no olho mesmo. Checando aqui de novo o arroz. A água secou. Eu vou experimentar aqui um pouquinho para ver o ponto. O arroz está pronto, cozido, sequinho já. Tampa a panela e deixa esse arroz descansar com todo o vapor que tem aqui dentro. É fundamental para ele ficar soltinho. Mas se nesse ponto a água secou e ainda o grão não está cozido, é só você manter uma panelinha com água fervente do lado e você adiciona mais um pouquinho para continuar o cozimento. O arroz já descansou aqui, tem um restinho aqui de vapor, mas eu vou servir, soltar ele aqui, ó, e vou servir aqui. Tá pronto o nosso arroz, e enquanto eu esperava cozinhar na panela, fiz até um enfeitezinho aqui, um passarinho de cenoura. Vou colocar ele aqui, mas claro, só o arroz já fica excelente, coringa, vai bem com qualquer receita de acompanhamento.